E aí, gente, atenção, esse aqui. Essa é a aula 11 do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. A gente vai falar novamente, é a parte 2, sobre processos de decisão marcovianos. Lembrando que esse paper é o do Marcus Hutter, que é a segunda parte. Lembrando que é publicado no JAG, né? Que é um jornal de inteligência artificial geral. E tem uma diferença, porque esse paper é de 2021, né? E o anterior é de 2006. Então tem um grande gap entre os dois. Nesse paper, o próprio autor disse que ele vai melhorar em muitos pontos o artigo passado dele nesse tema, né? E aplicar mais para realmente o tópico do jornal, que é a inteligência artificial geral, né? Então, basicamente ele expande de uma forma muito boa o mediante, né? Aqui ele coloca as notações de uma forma mais clara. Então ele explica as notações de uma forma clara. E é bom a gente ver isso nos slides posteriores, se você quiser até voltar essa parte, para você ver o que cada coisa significa. Então, os observáveis, esse O parece que está aberto. Infinitos são infinitos, né? É um set de observações possíveis, né? Em que você pode ter os parâmetros theta do sistema, por exemplo, de uma câmera. Você tem todos os pixels da imagem. Esses são os observáveis. É o conteúdo, a informação no sistema, no caso. Se for um jogo, é a imagem do jogo. Se for um sistema robótico, é os sensores, a visão da câmera e tudo, coisa do tipo. Enfim. É um set finito de ações em que você tem A ações dentro de A, maiúsculo. R é o contexto de recompensas do ponto de vista binário, né? Então, você quer maximizar isso. Então, você também tem R recompensas dentro do set de muitas. De todas as recompensas, na verdade. N tá dentro dos números naturais. Você tem o triple, né? Ou tuple. Que é. Deixa eu pegar agora em outra cor. Observáveis ao longo do tempo. A gente já falou aquilo ali em cima. Só que individuais aqui. Ações ao longo do tempo. Letra A. Ao longo do tempo T. E recompensas ao longo do tempo. Dentro do espaço em que eles estão dentro do contexto global. Aqui são individuais. E aqui é o contexto global de observáveis, ações e recompensas no geral. Então, observáveis, ações e recompensas ao longo do tempo T. Log é de logaritmo binário no contexto desse paper. O tempo está em leva esse índice, né? E termo I, né? Por exemplo, eu vou falar ionésimas ações. Então, é I mais um. Mas é algo contínuo, né? Então, ele contém M números, né? Pode ir até infinito, entre aspas, é claro. Não vai literalmente até infinito. Aqui é um termo que no outro paper também usa pra soma, que são só a soma de Z e I começa com 1. Ele representa com esse Z com 2 pontos N, né? É a notação dele, né? Eu acho esquisita, né? Eu nunca vi, mas eu queria usar. Relações de união, estimativas, né? Quando tem um chapeuzinho no número, num termo, numa variável, normalmente é porque o futuro, né? Por exemplo, tenho em A, né? O output normal, o que eu quero achar é o output futuro, que é o que eu quero maximizar. Que é melhor no caso, né? Aqui o H, lembra do último paper, né? É com relação ao histórico, né? De ações do sistema. Então, tem o H no geral, que vai ter N histórico de recompensas, ações e observáveis, como a gente viu no outro paper. E esse HN, eu poderia dizer que H é só HN. Esse aqui é o geral e é de histórico, né? Só HN. E esse HN, ele contém. Ele tá ali, né? Vou aqui. As observáveis, ações, recompensas, a soma de tudo isso, com a anotação dele. Aqui é só a soma aí do histórico. Uma anotação diferente. A história atual do sistema. De forma marcoviana, né? Não bayesiana, necessariamente. Você tem o feature space interno. Então, se for a imagem de pixels
de uma câmera de um robô, você tem esse feature space. X, perdão, são vetores dentro desse feature space que constituem informação dentro do seu sistema. W de K, então tem o W de K, que é igual a R. Opa. Vamos refazer esse R aqui. Que é igual a R. De recompensas, né? E neogésimas recompensas relacionadas a X, que é o meus vetores característicos aqui, né? Anteriormente. Que é a sua recompensa local a cada característica do seu sistema. Qual é a característica do seu sistema? Os pixels da imagem, por exemplo. No problema visão computacional. Então, as recompensas ao longo dos frames por segundo em que você tem as ações de recompensas e penalidades em relação a ações que você toma nesses frames por segundo. No caso, um robô, ele tá andando na rua, ele cai numa pedra e cai e se quebra, né? Isso daí vai dar uma recompensa negativa. Que é associada a uma questão de visão computacional. Você não pode ter colisão com uma pedra. Mais ou menos isso. Uma coisa que ele poderia ter posto em cima. Esse aqui é o processo marcoviano, né? Que a gente viu anteriormente, que é estados, ações, funções de transição e recompensa, né? A função de transição é sempre bom lembrar. Que é a função entre estados e ações. E normalmente a gente denota por frames por segundo, né? Não individualmente, mas em grupos de frames. Então, é as ações dentro de 30 frames por segundo. Então, o Super Mario pular no Bowser em 140 frames no geral. Em certos segundos, né? E com ações, probabilidade de ações. Então, na verdade, ações parentes ali, né? Então, dentro de 1 até M. O I tem a ver com a sublista de características de X prime I. Aqui você tem a função phi, que é a base desse paper, né? Que é o histórico, o mapeamento de histórico para estados. Então, com base no seu histórico de ações observáveis e recompensas, você quer saber qual estado futuro você deseja probabilisticamente fazer, para você fazer o sistema realizar algo correto, né? Então o Super Mario ele quer aprender a passar as fases corretamente. Ou um jogo do Resident Evil, né? Você faz uma IA pra Resident Evil, ele quer passar das fases de forma correta, matando os monstros, sem morrer, perder vida. Então você mapeia os históricos do sistema com recompensas observáveis e ações e mapeia isso para estados probabilisticamente que você quer realizar. O que tem que fazer agora nessa fase para conseguir passar? É mais ou menos isso. Então é um mapeamento probabilístico, né? Tudo aqui é probabilidade. Você tem os estados do sistema ST, que é igual a essa. Isso aqui é óbvio, né? A gente disse que o X, na última, né? Tem a ver com vetores característicos da informação do sistema. Então, se é um sistema robótico, quais são os vetores característicos? As imagens, os pixels, né? Então tem a imagem lá, tem várias coisas na imagem, e a gente tem X parâmetros que definem essa imagem em pixels. Só que os estados do sistema, os frames por segundo, contém essas informações, né? Da imagem, características. Então, os estados são iguais a XT, em que você vai ter que a função phi, que é a base aqui, vai conter o histórico do sistema dentro desses estados globais. Aqui a probabilidade de estados e recompensas, que é o P, com um pontinho, e o tamanho do código. E uma função de transição, que é T, ações. Aqui no caso são aquele X ali, né? Vetores característicos, que eu já falei que tem a ver com a informação dentro das imagens. E aí você tem o passado e o futuro. Então você tem uma função de transição em relação aos estados do sistema, aos observáveis do sistema, aos pixels na imagem e nos frames por segundo. E você tem a função de transição em relação a isso. Que é como que se dá, né? É a probabilidade dos seus vetores característicos passados, que vão dar os seus futuros, condicionados aos passados. T-1 é passados nesse contexto. Aí você tem X, vetores característicos em relação a ações do sistema T-1, tudo isso vai ser igual a. Então, uma função de transição, que a gente mostrou anteriormente. Para o sistema entender como temporalmente esse sistema funciona.
Você tem uma ação A em características UI resultadas desses vetores característicos, né? Então, UI é uma sublista de valores associados ao X futuro. Então, eu tenho o UI, um mapeamento em relação às ações. Então, Super Mario cometendo ações no sistema ao longo do tempo. Isso aqui tem a ver com a informação no sistema futuro. No caso do Mario, seria o conteúdo da informação presente no jogo, visualmente. E você tem um mapeamento de ações em características resultadas do cálculo de x. Então, basicamente é isso. Eu tenho o set de temporalmente de t em 1 até n. Em que você tem esse mapeamento. O passado, né? Que você vê que eu não tenho prime, né? Aí você tem o número de vezes que esse negócio vai rodar. O custo, né? Que a gente viu anteriormente. De uma função de evaluação. Esse daqui é uma parte importante do outro paper anterior. Desse daqui também. Com base no histórico. O melhor valor óptimo da função de valor e da tabela Q. Que é associado às penalidades e recompensas. E sua questão de desconto, né? Do ponto de vista binário. Se a sua ação foi incorreta ou não. Aí você tem as penalidades do seu sistema, se o seu sistema, por exemplo, do Super Mario não jogou corretamente. Sei que a anotação parece complicada, mas muitas das coisas que a gente viu anteriormente. A única diferença que você tem que lembrar é essa do Future Space e de estados, que é um pouco diferente do que a gente viu em outros artigos. Então é bem diferente em certos aspectos, né? Mas qualquer dúvida, pode colocar no comentário. Ele vai dizer, o cerne do artigo, o objetivo, né? O modelo de processos de decisão Markov característicos, né? Desenvolvido na parte 1, do artigo anterior, é adequado para agentes de aprendizagem e ambientes no geral. No entanto, MDPs nesse contexto não estruturados são limitados a ambientes simples, né? Então, no ambiente mais complexo, não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Ele vai falar, MDPs estruturados como redes bayesianas dinâmicas são utilizados para problemas reais na larga escala. Então, essas redes bayesianas dinâmicas seria usada junto com processos markovianos. Então, você tem a parte markoviana e a parte bayesiana. Só que é um ponto de vista diferente da rede bayesiana para fazer que esse sistema lide com problemas maiores, em escala maior. Então, sei lá, inteligência artificial num sistema robótico que não só anda na rua, mas faz coisas específicas, né? Que tá num ambiente complexo. Ou sistema de IA que joga um jogo de exploração como um MMORPG ou GTA 6. Neste artigo, estendemos o MDP para DBN, né? Então você tem agora redes bayesianas agindo junto com markovianas, modelos separados juntos, né? A principal contribuição é derivar um critério de custo que permite extrair automaticamente as características mais relevantes do ambiente. Então você quer melhorar o seu critério de custo que está aqui, né? Fazer isso daqui fica mais fácil de calcular, menos computacionalmente difícil, levando a melhor representação dessa rede bayesiana, né? O melhor resultado, obviamente, que a gente quer. Não leia essa parte em inglês, só ouve o que eu tô falando. Eu vou colocar as partes aqui, se eu vou escrever aqui embaixo. Então, os agentes. Os agentes nesse ambiente interagem com o ambiente de uma forma bem geral. E aí, você tem os ciclos, né? Então, você tem que ter igual até 1 até n. Ciclos dentro desse ambiente, tá? Que é normalmente chamado de environment ou env. Que provê um conjunto de observações. E aí, eu vou colocar em azul. Observações. Quem já viu esse símbolo sendo usado. Dentro das observações gerais do agente, e o agente escolhe a ação dentro desse contexto. N ações, né, ao longo do tempo, que estão dentro do contexto de todas as ações. Como, por exemplo, no caso de um robô, é mover o seu braço. No caso dos observáveis, é a câmera da imagem, né? Então, os observáveis poderia ser, vou pegar aqui o meu amarelo, câmera, então os pixels relacionados à imagem, uma câmera, pixels, e aqui é os movimentos do robô, como andar, como pegar um objeto, enfim. Então, se mover.
Então ele tá citando um exemplo de robótica, né? Finalmente, o ambiente provê as recompensas, né? Então você tem aqui também as recompensas dentro do espaço de todas as recompensas. E a recompensa pode ser muito escassa, né? Tendo visto uma relação binária aqui de mais um e menos um. Para vender ou perder nesse contexto, né? De fazer o que é errado ou certo. E um ciclo contínuo, né? Um algoritmo interativo rodando K vezes, né? É um algoritmo interativo para maximizar a sua recompensa, que é o objetivo. É maximizar a função de valor, né? É maximizar sua tabela aqui ou função de valor também, né? Opa, não é assim não. Agora sim. Basicamente esse é o foco. Os agentes, de novo, né? Na verdade, as características. Problemas de mundo real concreto podem ser modelados como MDPs, né? Processos de decisão markovianos. É isso mesmo. Para esse propósito, um designer pode extrair características relevantes desse histórico desse sistema, como, por exemplo, posição, velocidade e objetos. Então lembra que a equação é assim. Aqui são os históricos do sistema que a gente já viu no outro paper anterior. Então você tem os observáveis, novamente, as ações, recompensas. Essa parte que segue só significa que é uma lista de ações, de observáveis. Histórica, menos um por isso. Ações, menos um também em relações históricas. Então é a soma de tudo. A soma de todo o seu histórico do sistema. Só isso. Sumarizados pelos vetores. Um põe verde aqui. ST, lembra que ST está dentro de X do espaço característico, como a gente viu anteriormente. Vai ser igual à função phi, que é o foco do paper, dentro do histórico do sistema. Lembrando que esse histórico tem o quê? Esse daqui. Esse histórico é esse daqui. Contém observáveis, ações e recompensas, como eu já falei várias vezes no último episódio. Se phi mantém muito do histórico, por exemplo, então phi HT, o MDP resultante é muito grande e não pode ser aprendido. Então é computacionalmente impossível. Difícil, né? Se ele mantém muito pouco, a sequência de estados não é markoviana, né? O critério de custo que desenvolvo formaliza essa compensação e amenização para o melhor. Então, o critério é o foco, né? O critério usado para minimizar essa relação. Em qualquer instante n, o melhor phi é aquele que minimiza o comprimento do código de Markov. Ou seja, ele deixa o código menor. Lembra a complexidade Kolmogorov, que é definida como K de x, que é o menor algoritmo para resolver um problema. Isso lembra, mas na verdade é bem diferente do IDEA que minimiza o comprimento do código de modelos mais dados, né? Então ele quer minimizar esse tamanho do código, né? Code length, que é o CL, né? Notação aqui. O uso de MDPs não estruturados, mesmo os melhores, os ótimos, né? Óptimos, limita-se claramente a tarefas relativamente simples. Problemas do mundo real são estruturados e frequentemente podem ser representados pelo foco desse paper, né? Que é redes bayesianas dinâmicas com um número razoável de nós, né? Então a gente tá pegando questões de relações markovianas e bayesianas conjuntamente. Que, em particular, são ferramentas poderosas para modelar e resolver problemas no mundo real, né? Até pessoas que acreditam que a gente pode definir processos no cérebro de forma bayesiana, né? Como inferências bayesianas, com base na nossa memória, do que fazer no futuro, entre aspas, né? No cérebro você tem relações markovianas e bayesianas, possivelmente, que permitem inferências probabilísticas. Por exemplo, você saber que horas tem que atravessar a rua, ou que hora num jogo, uma partida de futebol, você tem que chutar a bola, ou como você tem que dominar. Em que se você perdesse a memória, você não conseguiria fazer isso, né? Se você tivesse um problema no seu hipocampo e esquecesse coisas do passado, né? Ou problemas no seu cerebelo, por exemplo, em relação a isso. Atrofia, né? Enfim. E aqui você tem o tuple de 7 elementos. A gente vai ter. Vou pegar uma amarela aqui. As observáveis. Todas as ações do sistema. Recompensas. O agente. Ou o AG. O ambiente do sistema. Pode ser um ambiente de visão computacional. Enfim. Um robô. O phi.
e os estados do sistema no geral. Lembrando que dentro dos estados estão os espaços característicos X. Lembra porque ST vai ser igual a XT. E aí você tem, então, tudo isso daí. Que são todos os elementos que você vai usar no algoritmo. Esse A é obviamente finito, né? O conjunto de ações que você pode fazer. E pequeno. E as recompensas estão dentro da ação de recompensa geral. Opa. Vou fazer de novo isso aqui. Nenhuma relações são feitas nos observáveis. E aí você tem o ambiente de histórico, ações e recompensas mapeando para observáveis. O histórico do sistema, do agente, né? Mapeando para ações. O ambiente é representado pelo histórico do sistema. Lembrando que o histórico é HT é igual a observáveis, ações, recompensas. Não, ações e recompensas. Assim sucessivamente até -1. Tudo. E no caso, você tem esse histórico com mais ações que vão dar relações de recompensas. E você tem no ambiente essa equação. Do agente, essa questão de relação só de histórico. É basicamente a mesma coisa que tá na esquerda, só que de uma forma de notação, né? Então, o ambiente é denotado pela. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deletar tudo isso aqui. Então, observáveis individualmente agora. Env. Ambiente. Histórico de observáveis ações e recompensas. Ações. Recompensas. Segundo. Ações ao longo do tempo. Só o agente, eu vou colocar só a AG. Histórico em relação às ações desse agente. Perdão, ações e recompensas observáveis. E as recompensas. Ou de outra cor. Amarelo. É o ambiente. E só histórico e recompensas. Perdão, histórico e ações. Então, basicamente, essa é a base de todo o sistema. A definição de MDP. Basicamente isso. E continua, né? Na mesma linha, né? Onde esse negócio aqui indica mapeamento, que pode ser estocástico, então isso daqui significa mapeamento. Então esses três mapeiam para observáveis, esse aqui mapeia para ações e assim sucessivamente. O seu objetivo informal da IA é desenhar um agente que atinge, né, a maior recompensa esperada ao longo do tempo em diversos ambientes diferentes, né? Então se fosse um sistema de IA que joga jogos, há diversos tipos de mapas diferentes. No MMORPG ele consegue resolver quests e coisa do tipo sem intervenção humana, né? Então você tem um mapeamento de histórico para estados, que é uma das questões basilares do paper anterior. Então você tem um mapeamento de históricos gerais para estados, que a gente já explicou a notação anteriormente. Você tem os estados ao longo do tempo, denotados por φ do histórico. Lembrando que ele é esse daqui. Observáveis ações e recompensas dentro do contexto global de recompensa, né? Por isso, eu já expliquei isso, mas é bom sempre lembrar, né? Aí você tem um processo estocástico no ambiente disso que talvez, né? De uma história compressa, né? Esse histórico aqui é finito, concorda? Ele é finito. Então você comprime isso daí, gera esse processo markoviano, uma função de transição, dado certos frames por segundo das ações que você tem que fazer para o Super Mario conseguir vencer a fase. Então é uma função de probabilidade nesse contexto. Aí você quer achar φ para extrair os relevantes aspectos do histórico desse sistema, dessa história compressa, né? Que é denotada por estado, ação, recompensa e a soma disso daí. Aproximado para esse MDP, né? Você quer minimizar uma função de custo em relação a esse sistema, né? Então é basicamente isso. E aqui vai falar, né? Redes bayesianas dinâmicas são estruturadas como MDPs. São MDPs estruturados.
O estado de espaço é S, tendo uma relação binária com M dimensões. E cada estado vai ter uma relação de equivalência com X, porque a gente já viu isso aqui anteriormente. X é os vetores característicos, como tá escrito aqui, né? Nossa, eu fiz um troço horrível ali. São 3 apenas. E aí, X. Isso aqui a gente já viu antes até M. Em que você tem X é igual à relação de histórico. E também. Deixa eu pegar um amarelo aqui. XI é igual à função φ, né? Do histórico. E o valor tem uma relação ionésima binária, né? Aí vamos seguir também, referir a XI como uma ionésima característica da imagem, né? Então tem imagem, tem várias coisas na imagem, você tem ionésimos X, ionésimas características da imagem, que compõem a imagem. Tem lá os pixels que representam uma planta, representam um carro, representam uma velhinha passando na rua. E você tem características não binárias também. E dado x-1 estados, x-T1, passados, você assume N características que vai dar, no fim, as futuras. São dependentes temporalmente, porque você, por exemplo, está analisando frames por segundo de uma câmera. E cada X futuro depende de um subset de características parentes, né? Então você tem frames por segundo característicos de um future space que é sequencial, né? Então, vamos supor que a imagem não, o vídeo tem 5 minutos. Então você tem uma lista de frames por segundo e de ações que o sistema tem que tomar ao longo do tempo. Então vamos supor que aqui pode ser, sei lá, 720 frames ao todo, aqui 1200, não importa. Você tem ações que você comete em relação a esse tempo, né? O robô, por exemplo, o sistema de IA. E se tem, nesse contexto, dessas características que compõem a imagem, características parentes, né? E estão dentro do subset, né? Elas estão dentro do subconjunto dessas características. Né? Elas não são as características em si, mas elas estão dentro do subconjunto que elas estão. E aí, no fim, a função de transição que a gente viu a anotação anteriormente vai ser esse T de A. Ações e características passadas e futuras que tem a ver com a informação dentro do sistema. Aí você tem a probabilidade, dado as características atuais dos sistemas em relação ao futuro. Você tem condicionalmente isso às características passadas, né? Então, os frames por segundo, informação processada de pixels passados. Então, o sistema, por exemplo, ele viu que um robô viu que com a câmera que ele tá usando, que certas... vamos supor que ele vai atravessar a rua. Que em certos momentos, mesmo no sinal verde, ele não pode atravessar porque alguém tá passando no sinal, no sinal vermelho, né? Um carro passando no sinal vermelho. Como que ele tem que denotar isso? Ele tem que olhar para os dois lados, certo? Ele tem que inferir de forma bayesiana, com base no histórico dele, de vezes que ele quase foi atropelado por conta de não olhar para os dois lados, que o sinal estar verde não é o suficiente para ele atravessar. Ele tem que entender, o robô, que mesmo que o sinal esteja verde, ele tem que tomar cuidado ao atravessar a rua. Ele pode ser atropelado. É uma inferência bayesiana. Em que se você vê um carro muito longe... Cara, isso eu já fiz muitas vezes, cara. Eu vi isso tantas vezes no centro, assim. De um lugar que muita gente atravessa. O sinal tá vermelho pra nós e verde pros carros. E dá pra atravessar, mas o carro tá muito longe. E pela velocidade do carro, barulho, você consegue ver quanto tempo ele vai demorar pra chegar. Você pode ter uma noção na sua mente. Só que o robô talvez não tenha. Sabe mais ou menos quanto tempo você precisa pra atravessar. Às vezes você consegue atravessar mesmo que o carro tá longe, muito longe. Numa rua ampla, né? Então é uma inferência bayesiana. Com base no histórico. Alguém que nunca atravessou a rua vai ter problemas, por exemplo. Porque vai ser um ambiente novo. Aí você tem as ações passadas. E no fim esse processo vai ser uma relação multiplicativa de probabilidade. De estados futuros. Perdão, vetores característicos futuros da imagem. E condicionados aos parentes dela.
E esse estado parente poderia ser a relação de em atravessar a rua, seria a relação de um carro atropelar, poder atropelar uma pessoa. Então, porque carro, por exemplo, poderia ser os vetores parentes, né? Nesse ambiente específico. Não sei se o Marcos Sutter concordaria com essa explicação, né? Então, similarmente, no caso do MDP, você tem um código temporal observado, que é a soma dos vetores característicos, né? Isso aqui é a soma dos vetores característicos. Aí você tem a frequência de transição, probabilidade de estado para característica. Aí você tem essa relação de parentes, né? Então você tem o I, as ações, aqui aí tá. As ações, estados e vetores característicos futuros. Aí você tem toda a função de transição deles. Aí você tem essas vetores características no geral, a função de transição completa aqui nessa parte. E você tem tudo isso daqui. Por exemplo, essa parte aqui. É a relação probabilística de tudo junto. De vetores característicos e ações. Então, dentro dos estados do sistema. Você quer criar uma função de transição, que é esse troço aqui. Que define, ok, o robô vai atravessar a rua. Qual é o timing dele atravessar? Dado um sinal fechado ainda. Para pedestres, por exemplo. Então, ele tem que analisar, aqui do ponto de vista Bayesiano e Markoviano, o histórico, ok, eu sei, eu lembro como atravessa a rua, mas eu tô vendo o estado atual e eu quero pensar se eu devo atravessar a rua agora ou não. O robô vai ser uma situação de vida ou morte, né? Então você tem uma relação aqui de temporal e onésima de características desses vetores característicos, uma probabilidade futura, né? Condicionados aos vetores parentes, né? Em relação a. Eu dei o exemplo do carro, né? Então, você sabe que um carro ele tá andando numa velocidade muito alta de longe e os vetores parentes associados aos atuais podem analisar que a probabilidade de você ser atropelado se o carro tá muito longe é menor do que se tá perto e assim sucessivamente. E aí você vai tomar ação por conta disso. Eu creio que essa é a melhor explicação que eu consigo ter na minha mente. Não sei se ela é tão boa quanto talvez o autor gostaria. Você tem uma função exponencial que representa toda essa função em relação à informação dentro do sistema, né? Eu creio que esse HQ quer dizer, né? Então, se tu tem toda a informação de função de transição nesse sistema, em que esse NI, ali, ó, vou pegar aqui, esse N ionésimo A, que são ações, né? E aqui são os vetores característicos, parentes, e aí você tem XI também, os vetores característicos, os parentes com os vetores característicos, e você tem uma função de transição, né? Que é teira, e o norm disso, né? I A, o I, XI. Então isso daqui tá categorizado aqui no caso, né? Então você tem a informação dentro do seu sistema das funções de transição. Em relação a como a movimentação deve acontecer temporalmente no sistema. Aí você tem o tamanho do código, né? Que é usando o Shannon Phenom Code que a gente viu anteriormente. Desse espaço característico. Os elementos da imagem. Representa isso de forma logarítmica. E aí isso não vai ser zero. Aí você vai ter a curiosidade disso, né? O tempo de computação disso. Essa anotação de tempo de computação. Então vai ser 1 sobre a função de transição. E obviamente, se você tem mais pixels na imagem de um vídeo, isso fica computacionalmente maior, né? N fica maior. Em que você precisa de uma relação 1 sobre 2 log. Esse log, ele é. Vou até lembrar aqui. Vamos ver o log. Ele é um logaritmo binário, tá? É diferente. Não é um log comum. Então, o logaritmo binário dessa função de transição. E aí, por fim, você tem o tamanho do código. Que é dado vetores característicos x1, n, né? Aqui é uma soma. Condicionados às ações, né? Porque esses vetores são condicionados às ações. Esse x1 até 2.n é a soma da informação dentro do sistema. São os pixels da imagem que estão passando ao longo do tempo. Elas são condicionadas às ações, né? Porque dado o estado do sistema, você vai agir. Nesse contexto específico, às vezes é o contrário.
E você tem o tamanho do código em relação a isso, né? Quantos pixels eu tenho na imagem, quantas características eu tenho na imagem que representam o meu feature space. Eu tenho mais, fica mais complexo. Eu tenho que associar minhas ações a esse espaço que é mais complexo, mas eu creio que a parte mais complexa é isso daqui. E você tem a soma disso. A soma representada pelo quê? Pelo. Deixa eu pegar aqui desde o começo, senão não vai caber. Opa, você tem a soma do tamanho do seu código em relação à sua função de transição. Eu já expliquei isso algumas vezes já. Que isso vai fazer o tamanho do seu código ser mais complexo ou não. O sistema de aprendizado, né? Recompensas. Na analogia do MDP, no caso das recompensas, você tem que estimar, vamos com calma, né? Recompensas e onésimas recompensas, dados o quê? O espaço característico, né? Os vetores que denotam os pixels, o conteúdo da informação na imagem. Não é necessariamente pixel, tá? Eu dou esse exemplo porque é mais fácil de entender. Então, isso daqui vai ser dado pela soma, recompensas futuras. Você tem recompensas futuras n elevado a essas recompensas. O espaço característico dividido por n. Um sem recompensas, que é o da direita, e um com recompensas na esquerda. Vai falar que isso não faz sentido. Na instância, se as recompensas forem igual para cada relação temporal, então as recompensas futuras vão ser sempre igual a 1. E em relação às ações do sistema vai ser sempre igual a m. Você tem a localização do recompensa global, que vai ser algo complicado. E o objetivo é pegar essas recompensas tal que as recompensas vão ser igual a as recompensas globais pelos vetores característicos do sistema para todo o tempo que o programa está rodando. Né? E sem a perda, essas recompensas vão ser igual a zero. No fim, você vai ter a relação de recompensas em relação a esses vetores característicos como vetores. Aqui são vetores, tá? Vetores de W0 até 0M. São N vetores. Só que esse vetor, ele não é sozinho, né? Ele tem... Começa com zero. Tem relação com os vetores característicos e vai até M. Então são dois vetores que estão juntos aqui multiplicamente. E eles são denotados por o transposto de W com X. Ou seja, o W ele vai ficar assim. Está transposto. Você muda a ordem. E o X vai ficar assim. Então, deixa eu pegar aqui em vermelho. Essa parte aqui tá aqui. Então, é uma relação de recompensas que ele está colocando em relação aos vetores característicos. Aí você tem a função de perda quadrática. Porque quadrática é tal quadrado. Poderia fazer. Tem outras formas de você fazer isso, né? Aqui tá o quadrado. Tem várias formas de função de erro, né? Acho que eu já falei no último curso, né? Então você tem as recompensas ao longo dos vetores característicos, menos as recompensas passadas. Isso ao quadrado. Isso vai dar para aqueles vetores anteriores que a gente viu. Aí você tem essas variáveis também que a e j, né? É uma matriz. Conta o número de vezes que esse vetor característico i e j, né? Matricialmente, né? Dentro do contexto da imagem matricial, né? Você tem a imagem, tem uma velhinha passando por ali, uma parte tem uma árvore, enfim. Essas são as características da imagem, né? Simultaneamente, ele pega esses vetores e soma todas as recompensas BI que essas questões estão. Então, aqui é uma relação de escolha de recompensas, na verdade. E tá aqui. E na outra parte, é relação à soma das recompensas para cada feature. Por isso que só tem o i aqui, por exemplo. Nessa equação aqui, você tem a soma t igual a 1 até n.
as recompensas e os vetores característicos associados à recompensa, só que só até aí. Que é uma característica vetorial. Na anterior, você tem uma relação que tem a ver com todos os passos dos pixels da imagem, da informação dentro do sistema. Então, por isso fica vetores x e ao longo do tempo, né? E x de j, que é um conjunto vetorial que representa a sua imagem. Toda a imagem matricialmente, né? Enfim. Então, aqui de imagem, aqui é a relação específica para recompensas. Então, os vetores característicos em relação às recompensas que são dadas conforme o sistema vai fazendo as ações melhores. Eu não fiz sistema de minimização de erro, que vai ser dada dessa forma. E a relação de recompensas, como a gente viu anteriormente. Então, não sei se essa parte ficou clara. Se você sabia que essa parte aqui tem a ver com a imagem, o campo de vetores que compõe a imagem, e essa parte aqui somente com as recompensas. Né? Se você saber isso, você já entendeu. Só que essa parte é importante porque você está tentando falar, ok, onde eu consigo entender minhas recompensas, onde elas estão para um sistema. Então, o sistema ele tá, é um carro que ele não pode nem para direita nem para esquerda, senão ele bate. Tem os vetores acontecendo ao longo do tempo. O feature space tá crescendo. Enquanto o jogo tá rodando isso daí. Ou na vida real, uma câmera num carro. A questão é, ao longo desses frames por segundo, eu quero entender onde eu vou dar as recompensas. Mais ou menos isso que essa parte roxa. Isso. Tem um custo computacional, como a gente já viu anteriormente, que é o tamanho do código que é dado pela soma de features dos vetores característicos condicionados às ações, a soma das ações, mais. Ou não só isso, né? Vou pegar um verde. Vou pegar esse aqui, velho. Mais um código. Um tamanho de código. Isso daqui é uma coisa que você tem que resolver, tá? Quanto maior isso daqui, mais problemas computacionais você vai ter. E você tem as recompensas, a soma das recompensas, condicionadas à soma dos vetores característicos e ações. Soma também. Como você acha o melhor, né? O melhor de todos, esse sistema. Você faz uma função de minimização para φ e g para relacionar esse custo condicionado ao histórico. Então, o histórico é extremamente importante, porque é ele que vai dar uma base para esse aprendizado, né? Vamos supor que a premissa do histórico seja ruim, do ponto de vista de reinforcement learning. Todos esses dois papers são destruídos. Então, a premissa principal é que você consegue mapear esses estados históricos, né, de observáveis, recompensas e ações para uma relação, características que diminui sua complexidade computacional. A árvore de pesquisa, né? Eu não vou falar com detalhes sobre isso, mas vai falar que é bem difícil fazer uma árvore de pesquisa para esse sistema. No primeiro artigo ele fala isso daí também. Mas a redução desse sistema complexo para reinforcement learning pode ser definido, pode ser tipo, algo que é possível de você ir além. Nós consideramos todos os sets de funções computáveis. Vamos lá. O set de funções computáveis em que você tem o histórico, uma binária aqui, como ele faz toda hora. E aí você computa o custo, oposto a C, de φ associado ao histórico, que é a base de todo algoritmo. E aí você tem para cada subset de φ, você vai ter n φs, n vezes que você roda esse algoritmo para funcionar esse negócio. Como se fosse um gradient descent. Você tá calculando isso aqui várias vezes para até dar certo. Opa. Tá errado isso aqui. Pronto. E pega o mínimo disso daí. Agora, como isso daí acontece, né? Vamos lá com calma. Você tem observações binárias e considere M como observações e características. Então você vai ter essa função f de que a gente viu anteriormente aqui. Ah, eu já tirei. A gente tem f de dado o histórico. Esse ionésimo significa que você está calculando essa função várias vezes.
E aí você tem as observáveis ao longo do tempo. E você tem a relação histórica novamente. Expandindo agora, né? Em que você vai computar essa função para calcular o seu. Não erro, mas. Todo esse algoritmo para melhorar seu sistema, né? Com base no histórico, HN, né? Então você vai calcular esse troço N vezes. E aí você tem. Que você vai rodar isso aqui N vezes, né? Que é só anotação para que você vai rodar isso várias vezes. E os estados são os mesmos do PMDP, da parte 1. E essa estrutura binária de estados você vai estruturar como estruturas binárias, obviamente. Que vai ficar uma árvore binária, né? Vai ficar uma árvore binária, logarítmica. Em que você tem um estado de ações que você pode executar com uma certa probabilidade. Vai ficar uma árvore de pesquisa, cara. Vai ficar tipo. Eu não sei como desenhar aqui, mas. Vai ficar uma árvore de pesquisa tradicional. Tô tentando desenhar da melhor forma. Vai ficar uma árvore de pesquisa. Vamos supor que a que tem mais probabilidade. Tipo, multi-cloud research. Essa daqui. Essa daqui foi a vencedora. É a ação que mais maximiza a sua função de valor. O resto é lixo. É isso. Essa é a sua árvore de pesquisa. Binária. E aí, pra conseguir isso, você tem que ter flexibilidade nessas características. Aí você tem. Vamos apagar tudo isso daqui. Tem os estados sendo iguais a essas funções agindo em todos os estados, dados o histórico do sistema. E você tem o feature vector, né, que é o vetor característico de tamanho m, que vai ser o logaritmo de s, condicionado a s, né, condicionado aos estados. E em relação à probabilidade dos vetores característicos em relação aos parentes, né? Como a gente já viu anteriormente, eu já expliquei. Com a talvez peça analogia do carro, a melhor que eu consegui. Enfim. Numa árvore de pesquisa, tá? Essa probabilidade vai ser aplicada na árvore de pesquisa. Vou pegar aqui só para deixar bem claro. Essa probabilidade vai ser aplicada na árvore de pesquisa de forma logarítmica. É uma árvore binária. Aí você tem as recompensas. Então, nós adicionamos uma nova característica e as recompensas nós chamamos de recompensas. Aí você tem M características que você vai adicionar. Você tem a função de recompensas, que vai ser denotada com toda essa equação aqui. E matricialmente com isso daqui. Matricialmente não, do ponto de vista vetorial. E em que new é igual a 1 menos alfa, que é o learning rate, taxa de aprendizado, dados vetores conjuntos em relação a M, né? Que são. M são vetores característicos binários. Que pode ser 0 ou 1. Então, esse é um ponto necessário. O que você quer fazer aqui na prática? Você quer minimizar T sendo igual a 1. Recompensas futuras em relação ao quê? Em relação ao quê? Essa parte é muito importante. Em relação aos seus vetores característicos. O que são os vetores característicos? Eu já disse que é o conjunto de informação da imagem. Em uma árvore binária, né? Então, a dimensionalidade aqui é uma árvore binária. M mais 1. Guarde isso, porque senão você não vai entender esse troço. Menos as recompensas passadas. Isso pegando de forma quadrática, porque é uma função de erro, né? E ele adotou a forma quadrática. Tem várias formas de calcular a função de erro, né? Então, M menos 1, esse aqui é uma árvore binária de probabilidade. E aí você tem a minimização de new, que é esse troço aqui. Você vai fazer um algoritmo de atualização aqui, que pode ser melhorado. Aí você tem o gradient descent, né? Que vai ser o algoritmo de optimização de erro, né? Então você tem o gradient descent. Theta. Rodando, aqui é importante, né? No tempo big O M, né? M sendo uma árvore binária. Então se M for maior, se seu espaço característico for maior e seus espaços de ações observáveis e recompensas for maior, quanto mais seu problema é computacionalmente difícil, mais M vai crescer.
Esse é um ponto. Só que aqui tá falando que vai ser Big O M. Aí eu tenho que explicar, né? De forma bem clara. Isso daqui é menor computacionalmente isso daqui. Porque se eu tenho aqui é velocidade de algoritmo, tá? Então o que eu quero dizer? Isso daqui é mais difícil de computar, muito mais difícil. E cada relação dessa árvore binária, você tem. Quanto mais ela cresce, quanto mais o seu espaço é mais complexo, vamos supor que você quer aplicar esse algoritmo, esse modelo, na verdade, no Super Mario, e depois tentar aplicar no StarCraft, cara. Obviamente, num campo com mais dados sendo processados por segundo, frames por segundo, maiores vetores característicos, porque você tem mais pixels e relações da imagem, ou objetos que você tem que lidar, mais fica difícil o sistema. E aí, obviamente, esse algoritmo fica intratável, talvez. Então, é melhor, obviamente, que a gente tenha um algoritmo que rode nesse espaço aqui. Ou quem sabe até assim, né? Eu não acho que é possível, né? Vamos supor. Mais rápido ainda. Nós removendo essas características, nós vamos simplesmente retribuir a recompensa uniformemente. E aí, qual que é a questão? Ele tá tentando argumentar aqui para fazer o algoritmo que era m elevado a 3 ser só a m. Ou seja, ele quer o algoritmo que tem um custo menor. Não sei se no paper antigo tinha essa característica, mas se você conseguir fazer esse modelo ter essa velocidade, quer dizer que ele vai rodar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Para espaços com um campo de complexidade maior, né? Então, todos os algoritmos de interação descritos na seção anterior para calcular os vetores precisam de um valor inicial V ou Q. Função de valor e tabela Q, né? Função de valor, tabela Q. Podemos tomar a estimativa V futura de um V, aqui é V para cima, para cima para cima. Para iniciar novo, da mesma forma que para recompensas, podemos distribuir uma fração de valores resolvendo sistemas de equações pequenos, né? Tá acabando, falta poucos slides. Então, aí eles usam um algoritmo, né? Chamado POMDP. Também tudo junto. Então, vamos comparar o POMDP com esse método que a gente apresentou. Então, já que BT mais 1 é um vetor, é uma função do quê? Uma função dos observáveis, ações e desses vetores em si. Nós podemos recursivamente computar Bn. Então, vamos pegar esse troço aqui n vezes. Da crença inicial B0. E aí computar a soma das observáveis. Como que a gente calcula a soma das observáveis? Literalmente. E denota, na verdade. Aqui é o quanto de observáveis que você teve no seu sistema e ações. Eu acho que de tanto que eu expliquei observáveis, eu não vou explicar de novo. Eu aprendi com meu professor de desenho na época. Tem uma hora que você não pode explicar a mesma coisa tantas vezes. Não, a pessoa nunca vai aprender por si mesmo. Então, esse aqui é uma função de Bn em relação ao espaço de histórico do sistema. Aí você tem uma função desse histórico, e aí Bn poderia depender desse histórico. Então, essa função Bn ela age em todo o seu espaço de histórico. E nós poderíamos converter isso aqui para um espaço binário. Enfim, aí dá um exemplo, né? Isso exatamente é um exemplo que eu citei em 2009. A natureza do PMDP, já que o robô não poderia observar com clareza o outro quarto, né? Relações, espaços que ele não conhece, né? Então, questão de exploração, né? Em questão de exploração, ele não pode observar algo que ele não conhece. Eu transformei esse MDP em converter essa limpeza, entre aspas, de conteúdos e cleans, de outra forma, né? Desses estados característicos em uma crença. Então, calma aí. Ele tá falando de estados. Deixa eu ver como é que faz, né? Eu tinha colocado aqui. A soma dos estados, velho.
e características. A gente viu tanto. Você tem essas duas coisas, ok. Eu tenho essas duas coisas. Só que ele tá convertendo isso daqui pra um negócio chamado BN. Tá vendo esse BN aqui embaixo? Ele tá convertendo isso daí pra. Ó, eu vou converter isso aqui pra uma coisa chamada BN. Vamos ver, um conjunto vetorial. Que age no histórico do sistema. E eu vou chamar esse BN de belief, crença. O que é crença em probabilidade, cara? É uma afirmação, um predicado, talvez. Por exemplo, é um robô atravessando a rua. Vamos supor que o robô quer atravessar uma velhinha do outro lado, vamos supor. Qual que é a crença que a gente tem aqui? O predicado é atravessar a rua. A crença, o pressuposto, talvez seja um termo também, é que eu tenho que atravessar com a velhinha, como ela anda de uma forma menor, mais lenta. Então, o robô quer atravessar a rua com uma pessoa, uma criança, por exemplo. Eu tenho que atravessar no sinal verde, tendo em vista se tem algum carro, uma moto que tá passando, que não tá nem aí, tá passando no sinal vermelho. Tendo em vista todo o ambiente do sistema na rua, com a visão computacional olhando pros dois lados com a câmera, o robô tem que entender. Eu quero atravessar para outro lado com o máximo de segurança possível. Eu quero maximizar minha possibilidade de segurança da pessoa que eu estou segurando a mão para atravessar. Então eu tenho um pressuposto de que se não tiver segurança, se eu poder calcular que um carro está vindo a certa velocidade e que eu não tenho segurança de atravessar, mesmo no sinal estando verde, ou vamos supor que não tenha sinal na rua, aí eu só uso o meu espaço, meu campo característico de, ok, tem carros passando. Senão eu atravesso com a velhinha. Então o ponto é, esse é um pressuposto. Tem um predicado atravessar a rua. O pressuposto é, o que eu tenho que fazer para ter segurança nesse contexto? Ok, eu tenho que agir de tais e tais formas em certas ações para, vamos supor que acontece algo inesperado. Então, sem querer, um cara, ele tá indo muito rápido, por algum motivo, tá atrasado, alguma coisa, e ele não vê o que tá acontecendo. Aí você vê o barulho do carro. Você tem que entender, ok, o carro está se aproximando. Tem que entender probabilisticamente que eu tenho que esperar. Cara, esse é um exemplo mais claro pra mim, pessoalmente, né? Teve um dia, eu tinha 12 anos. Eu tava na minha escola, eu tava saindo dela. Eu ia pro ponto de ônibus. E eu quis atravessar correndo. Só que antes de atravessar, sem ver o carro, cara, eu juro que era uma Ferrari. Era uma Ferrari. Era tipo uma Ferrari. E nunca vi passando ali. Que não é um lugar que passa esse tipo de carro, né? Passou um carro no velocidade, cara, que eu não vi o carro. E a rua não é pequena, né? Eu não vi o carro. Ele tava tão rápido que eu só ouvi o som. E ouvindo o som, eu recuei. Ainda bem que eu recuei, porque o carro passou na velocidade do som, cara. Tipo, vrum. Tipo, o maior vrum que eu já vi na minha vida. Um sistema robótico tem que entender isso, que ele tem condições de resposta a estímulos que são até quase... E nós somos inatos, né? Então Deus já fez em nós os algoritmos que regem nossos estímulos pra medo, pra perigo, né? Só que você tem que pôr no robô isso, né? Como que você vai pôr a noção de perigo no robô? Então, essa belief, tá representada aqui, esse BN, ele tem a ver exatamente com isso, com a relação entre esses estados e vetores característicos. Quais são as crenças, os pressupostos que eu tenho que ter? Tem a ver com o vídeo anterior, que é a aula 9, né? Sobre inteligência artificial em membros das RPGs. São pressupostos que você tem que ter pra agir nesse sistema, né? Eu creio que belief não é tão interessante no contexto de probabilidade, mas eu creio que se você, no ponto de vista de um sistema markoviano, você categorizar pressupostos, porque você está falando de comportamento de um sistema robótico, por exemplo, ou de um agente, é diferente, por exemplo, de probabilidade na economia, né? Em que beliefs, né, na teoria keynesiana de Keynes, né? Probabilidade não funciona. Não funciona. Eu já escrevi sobre isso na nova economia austríaca. Então, só que eu creio que no contexto de processos markovianos de decisão, talvez esse sistema de crenças, né, de pressupostos, ajude o sistema a entender que certas ações ele tem que cometer nesse contexto. De forma supervisada até, sem ensinar o sistema isso. Eu creio que as pessoas têm que também que aprender a supervisar é importante também.
O ser humano também aprende de forma supervisada, né? Em que você ensina pro sistema o certo e errado, o que ele tem que fazer ou não, e não ele aprende sozinho. Então tá acabando, só falta 2 slides. A inteligência o resumo, né? É o resumo do artigo, né? A inteligência possui muitas facetas. Essa parte é muito importante. Criatividade, resolução de problemas, reconhecimento de padrões, classificação, aprendizagem, indução, dedução, raciocínio lógico, otimização, sobrevivência em ambientes e às vezes desconhecidos, processamento de linguagem. Isso daqui todo ser humano faz, tá? Visão, processamento de informações, conhecimento e outras coisas. Aí ele diz, isso aqui é um ponto importante, até humilde dele, da parte dele, né? Está além do escopo desse artigo discutir até que ponto esse sistema possui essas propriedades. Tem pessoas que têm a visão que o cérebro é um sistema probabilístico bayesiano, né? Eu creio que não necessariamente somente bayesiano. Como que se define isso na prática, né? Tem Markov Blankets que tem a ver com isso, né? Que mistura Markov com Bayes, né? Markov Blankets. Tem um monte de merda no Markov Blankets também, né? Bem... Blankets. Nem sei mais como escreve isso aqui. Tá errado, eu acho, mas enfim. E aí, o grande ponto é que eu não creio que, obviamente, esses avanços que ele fez em Reinforcement Learning, eles sejam exaustivos, né? Até porque eu creio que Reinforcement Learning, mesmo combinado com relações bayesianas aqui, não é incompleto para gerar um sistema consciente. Mas eu creio que é um avanço em relação à criação de sistemas robóticos que tentam simular comportamento não humano, talvez, mas um comportamento mais real, mais dinâmico. Então, eu não creio, assim como ele tá tentando dizer aqui, de forma até humilde da parte dele, né? Que esses algoritmos que ele desenvolve resolvem um problema da consciência do ponto de vista computacional, né? Mas a minha opinião em relação a reinforcement learning é um grande passo. Até porque, cara, não precisa criar um sistema consciente, cara. Você precisa criar um sistema que funciona. Um chat GPT, por exemplo, ele não é consciente, obviamente. Mas ele funciona, cara. As funções que ele opera. E eu creio que esse é o objetivo da inteligência artificial primário, né? O sistema funciona, ok, ele tá falando com as pessoas, ele consegue resolver equações e tal. Não que se lasque se ele é consciente, não, cara. Não importa. A maioria das propriedades essenciais está claramente incorporada nessas redes bayesianas, até certo ponto, e por parte do design, por parte de emergência, né? Possíveis tipos de ambientes e problemas que o agente pode enfrentar, sequencialmente, classificação e regressão, supervisionados, né, que seus dados são categorizados, né, não supervisionado, aprendizado por reforço. Aqui são todos algoritmos de IATA. Sistemas conhecidos ou desconhecidos, exploração como All-Star, aproveitamento, planejamento. Tudo isso está dentro do contexto de um sistema robótico ou de agente de IA, né? MDPs parcialmente observados ou não estruturados versus redes bayesianas ou redes competitivas ou sistemas estocásticos. Tudo isso daqui está dentro do ambiente em que a gente quer melhorar a inteligência artificial. Então é claro que esse paper foi publicado no jornal de inteligência artificial geral, né? Mas pode dizer, se a gente sabe que, por exemplo, reinforcement learning, citando Noam Chomsky aqui. Noam Chomsky prova num paper chamado Review of Available Behavior que reinforcement learning não pode ser aplicado para o cérebro no geral. Como forma de aprendizado, talvez seja uma parte pequena do aprendizado humano, mas não o todo. E não só ele, vários experimentos mais recentes nas últimas 2 décadas mostram a mesma coisa. Recompensas dopaminérgicas, mesmo com projeções do córtex pré-frontal, a basal ganglia, não apresentam inteligência e a formação da aprendizado no cérebro. Então quem diz que o comportamento tem tudo a ver com dopamina, tem muito que aprender ainda, na minha opinião. E do ponto de vista teórico, isso já foi derrubado por Chomsky, do ponto de vista experimental, por diversos artigos no tema. Eu até recomendo o tema Reward Prediction Error, que eu já falei no curso de IA. Tem a ver com erros de predição de recompensas e com relações de quando você tem deficiência e excesso de dopamina na basal ganglia e relações de aprendizado com relação a isso, que mostra que o aprendizado não é dopamina, cara. Então se alguém fala no YouTube, não é dopamina, faz isso, cara,
Não. Claro que a dopamina tem efeitos aí no ser humano, assim como outras substâncias. Mas não é assim. E esse é o ponto, né? Então, um modelo de reinforcement learning não vai criar um sistema de IA consciente. É impossível. É literalmente impossível. Agora, você pode melhorar o reinforcement learning e resolver diversos problemas em IA. Esse é o foco. Tem robôs que vão ser melhores usando um modelo parecido com esse daqui. Então já é um avanço importante na inteligência artificial. Até porque os problemas de inteligência artificial geral, eles são um problema que pode ser resolvido por diversos contextos, né? Então você pode ter junto algoritmo supervisado, algoritmo não supervisado, semi-supervisado, reinforcement learning, meta-learning. Você pode ter vários algoritmos juntos que resolvem o problema. Então você não tem uma bala de prata que faz o reducionismo da consciência humana, do comportamento humano de só uma via, né? Não, esse algoritmo aqui descreve o comportamento humano. Talvez, com certeza exista um algoritmo, um modelo que possa simular o ser humano de uma forma mais eficiente, sem ser consciente, mas enganando o ser humano ao ponto de vista que você vê aquele robô e ele não é consciente, mas parece consciente. E pra mim isso já basta. Se o sistema passa o teste de Turing, quem já viu o filme O Robô, por exemplo, se passa o teste de Turing, cara, que se lasque se é consciente ou não, cara. O que importa é que o comportamento esteja lá, né? Até do ponto de vista, se você pegar mais teológico e filosófico, né? O problema da alma não pode ser resolvido, né? Então, um sistema não biológico não pode ter alma, espírito, portanto, ele não pode ser consciente. Visto que alma e espírito criam consciência, se a gente tem uma antropologia bíblica do ser humano, né? Se você não tem uma antropologia bíblica, você pode falar outras coisas. Mas quem tem uma antropologia que descreve 1 Tessalonicenses 5:23, que o ser humano é corpo, alma e espírito, 5:23. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas diz lá que é soma, psuque e pneuma, o ser humano. Esses três em pecado, obviamente. Mas esses três produzem a consciência. O corpo também. E sem o cérebro você não tem consciência, cara. Óbvio. Então você tem o cérebro e você tem relações que não são experimentalmente possíveis de se validar, mas a gente crê porque a Bíblia diz. O ser humano tem alma e espírito, que isso envolve a consciência humana. E a Imago Dei tá presente nisso, né? É de primeira Gênesis 1. Gênesis 1, 26, 27. Então, visto a Imago Dei, tendo a ver com a consciência humana como um todo, né? Presente no corpo, alma e espírito. Então você tem a relação de consciência, um aspecto que talvez você não consiga estudar, mas você consegue representar do ponto de vista de comportamento, né? Então eu sei que as pessoas têm uma relação de moral e justiça, que é uma relação divina, né? Que Deus imprimiu em nós o conceito de moral e justiça. Então, o grande problema de robótica para consciência, né? É você criar um sistema de IA que possa ser moralmente aceitável, né? Você não ficar dizendo que o sistema de IA tem que fazer para ser moralmente aceitável, mas ele aprendeu que é moralmente aceitável. E que o ser humano tem isso de forma inata também. De forma inata, né? A noção de bem e mal. E isso tá em Romanos 2, por exemplo. Aí você vê como a Bíblia é importante para quando a gente fala sobre consciência, né? Então a gente já tem esse algoritmo em relação a isso, entre aspas, inato. O sistema de IA não. Se você sabe esse algoritmo, se você sabe. Assim, você entende os predicados associados à consciência. Se você tem uma teoria da consciência que realmente funciona, você consegue fazer isso computacionalmente. Toda informação física. Toda informação é física, né? Acho que é Landauer que disse isso. Se toda informação é física, então o cérebro é computável porque ele é físico. Então, é isso. Até o próximo episódio.